Olá, que a bênção de Deus esteja sobre você que nos acompanha nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios e estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 10, o finalzinho do versículo 24, nos diz assim: Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o Rei! Uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida, por incrível que pareça, é quando Deus nos dá e permite que chegue em nossa vida aquilo que nós estamos desejando ardentemente e teimosamente em nosso coração. Estamos insistindo em querer que determinada coisa aconteça, chegue em nossa vida, mas essa coisa, isso que é o objeto do nosso desejo, não está de acordo com a vontade de Deus. E quando isso acontecer, será uma manifestação da disciplina e do juízo de Deus. E foi justamente isso que estava acontecendo aqui. O povo estava insistindo com o Senhor, dizendo que queriam um rei, que não queriam mais que Samuel fosse aquele que estivesse na administração do povo do Senhor, ele que era juiz e profeta aqui no contexto. E Deus diz: olha, Samuel, o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. O povo não quer que eu reine sobre eles, que eu governe sobre eles. Então, nós podemos notar com isso a intenção do coração do povo aqui, pois eles mesmos dizem: pois nós queremos ser como as nações que estão ao nosso redor, os cananeus, os filisteus, os jebuseus e outros tantos. O povo do Senhor aqui estava amando as coisas desse mundo e o seu coração estava se distanciando da vontade de Deus. Eles estavam se importando de modo infiel ao Senhor e estavam insistindo nesse ponto. É claro que Deus, em algum momento da história de Israel, haveria de lhe conceder reis, porque lá em Gênesis, número 49, já havia sido dito que de Judá não se apartaria o cetro, que é um símbolo do reinado, do governo. É dito a Abraão também que dele procederiam reis. Então, dentro do propósito dos decretos divinos, haveria um tempo em que Israel teria um rei, mas não era este o momento. E principalmente tendo em vista as intenções do coração do povo. O povo estava querendo se desvencilhar do Senhor, estava querendo se apartar de Deus aqui. Era isso que eles estavam fazendo. Mas ainda quando o povo do Senhor se manifesta e insiste na infidelidade, Deus não retribui na mesma moeda. Deus continua sendo fiel. Ainda que o povo estivesse agindo assim, dizendo através das suas ações que eles não queriam mais o reinado de Deus, Deus continua fiel e continua tratando-lhes, dizendo que eles são povo dele. É isso que é visto lá na segunda parte do capítulo 9, a partir do versículo 15. Deus, nesse contexto, já está dizendo por várias vezes: meu povo, meu povo, meu povo. E mesmo quando Deus lhes concede um rei, Deus continua sendo, acima de todos, o governante supremo sobre o povo, sobre os reis que haveriam de reinar em Israel. E o primeiro rei de Israel, ele vem como uma manifestação do juízo e da disciplina de Deus, para que o povo pudesse refletir sobre o quão ruim é estar com intenções que o distanciam do centro e da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que os distanciam do próprio Deus. O primeiro rei de Israel é um desastre, ainda que viesse por meio de uma petição do povo e de uma permissão divina. Esse rei traria consequências danosas para o povo de Israel. E isso vinha como uma manifestação de disciplina de Deus, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Aqui nesse capítulo 10, o povo havia sido advertido. Samuel
os faz lembrar do que foi que Deus fez por eles, como Deus os libertou do Egito, como Deus lhes trouxe salvação. E este é o mesmo Deus que continuava governando sobre eles, mas o povo não estava querendo mais o governo de Deus. E ele diz ainda no versículo 19: vocês rejeitaram hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os males e trabalhos. E lhes disseste: não, mas constitui-nos um rei sobre nós. Eles foram advertidos, mas não se arrependeram. Foi nomeado então, através de sortes, que nos faz lembrar sobre o texto de Josué capítulo 7, quando também foi lançado sortes e foi convocadas as tribos de Israel para identificarem quem foi que pecou, e ali foi apontado o pecado de Acã, onde houve uma manifestação de juízo. Aqui também era uma manifestação de juízo, as tribos sendo convocadas, sortes sendo lançadas e um rei sendo entregue, cujo nome era Saul, que estava em uma condição vergonhosa, escondido, um ato de covardia, escondido entre as bagagens. Ele era um homem muito belo, atraía a vista através da sua estatura. Ele se sobressaía diante de todo o povo, dos ombros para cima. Não tinha ninguém como ele, semelhante a ele. E o povo, quando vê esse rei, que é belo aos olhos, mas falho nos aspectos de sua essência de caráter, eles exclamam e aclamam dizendo: viva o rei! Viva o rei! Mas esse não seria o rei definitivo. O rei definitivo seria aquele que viria posteriormente da linhagem e da tribo de Judá, Jesus, que em sua pessoa e obra nós podemos identificar alguns contrastes entre ele e Saul. É dito que de Saul não tinha ninguém semelhante a ele, assim também em relação a Cristo. Ainda que ele se identifique conosco em nossa humanidade, não tem ninguém semelhante a ele. Foi ele que nasceu de modo extraordinário da Virgem Maria. Foi ele que viveu uma vida sem pecado. Foi ele que falou como ninguém jamais falou. Foi ele que realizou sinais e maravilhas e apresentou a verdade de Deus como nenhum outro, de maneira plena, de maneira perfeita, de maneira gloriosa. Jesus, ele é alguém incomparável. E é aquele que verdadeiramente nós podemos e devemos, com toda a convicção e certeza de que será algo bom para a nossa vida e não danoso, dizermos: viva o Rei Jesus Cristo. Será que o meu e o seu coração tem feito essa aclamação no seu interior, dizendo: viva o Rei Jesus? Ele é de fato o governante supremo. Todos nós sempre ficaremos frustrados com os governantes das esferas municipais, estaduais, das esferas federais. Nós nos frustraremos com todos os outros governantes, assim como o povo ficou frustrado, tanto com Saul e com outros reis também posteriores a Saul. Todavia, com Cristo, nós jamais ficaremos frustrados, confiando em sua fidelidade, confiando na sua perfeição. Ele é aquele que é perfeito em seu governo, em sua administração, em tudo aquilo que ele nos manifesta hoje espiritualmente, porque o reino de Deus é um reino espiritual hoje. Mas haverá um dia em que ele se manifestará de maneira plena nos aspectos materiais. E nós que somos súditos do reino de Deus, nós aguardamos esse dia e até lá nós continuamos desde já dizendo: viva o Rei Jesus, viva o Rei Jesus, que Jesus possa ser o Rei da minha e da sua vida, que possamos recebê-lo em nosso coração e com alegria confessarmos Ele como o Rei Supremo da nossa vida. Que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, a sua família, em nome de Jesus. Amém.